E hoje vamos falar das 5 fases do contrato de locação. Um método rápido, prático e eficiente que corretores, advogados, imobiliárias e os donos dos próprios imóveis que costumam fazer a gestão da sua locação podem utilizar. É certo que há diversas formas de você concluir um contrato de locação, mas este método que a gente vai apresentar hoje é um método onde nós buscamos uma economia de tempo sem colocar em risco o locador, trazendo segurança para o locador, que é o que todos buscam. Antes disso, é importante a gente destacar que a locação como investimento, muitos buscam a locação como um método de investimento e não deixa de ser um investimento que traz risco para o locador. Agora, tudo aquilo que for possível fazer no sentido de amenizar, de diminuir o risco, considerando o tempo que o imóvel pode ficar desocupado, se você não tomar o cuidado necessário na locação, os danos que o inquilino pode trazer para o teu imóvel, sem contar a principal causa, né, ou problema nas locações, que é a falta de pagamento. Então, este método ele busca, além de tudo, trazer a segurança necessária, cuja finalidade é minimizar todos os riscos da locação, sendo certo que não há como, e todo mundo sabe disso, você blindar e falar que não há risco nenhum, mas o que a gente busca, apresentando para vocês esse método, é minimizar os riscos e tratar do contrato de locação de forma mais objetiva e rápida. Então, vamos lá, vamos falar das 5 fases que nós aqui adotamos na hora da celebração de um contrato de locação. A primeira fase é a fase inicial, ou o que a gente chama aqui de fase negocial. Esta é aquela fase em que ocorre a aproximação entre as partes. Ocorre a aproximação entre locador e locatário. E esta fase, normalmente ocorre através de uma imobiliária, através de um corretor, ou até mesmo através do proprietário, quando ele destina lá o seu número de telefone para tratar diretamente com um possível inquilino. Nesta fase, é fundamental que ocorra o alinhamento comercial. É nesta fase que a gente vai discutir os principais pontos da locação. Valor da locação, prazo da locação, se vai ser concedido uma carência, que é aquele período que o locador concede ao inquilino por algum motivo, para mexer em alguma coisa no imóvel, ou pelo simples fato de não cobrar o aluguel nesse período, se vão haver reformas, se vai haver alguma modificação ou não no imóvel, qual a garantia que o inquilino vai fornecer para o locador dentro deste contrato. Então, esta fase inicial, esta fase negocial, ela é importantíssima. Então, dentro desses itens, claro que são só exemplos, mais para frente nós veremos o porquê da importância de que todos esses itens já estejam alinhados antes de irmos para a próxima etapa. É certo que alguns desses itens possam não estar totalmente alinhados, mas é fundamental, quanto mais pontos comerciais, negociais estiverem ajustados, mais fácil tornará a próxima etapa. Muito bem, concluído a etapa 1, a fase negocial, o ajuste entre as partes, nós vamos para a fase 2, o que a gente chama de fase documental ou fase de análise de crédito. É neste momento que a gente solicita cópia dos documentos, locador e locatário, e onde iniciamos a análise do crédito. E aí, num vídeo próprio, a gente vai detalhar como é que nós fazemos essa análise, como é que a gente apura se de fato esse é um inquilino com capacidade financeira ou não para alocar esse imóvel.
É nesta fase que a gente analisa se vamos solicitar algum tipo de garantia ou não para o inquilino, e é a principal fase para trazer segurança para o locador. O locador, o principal medo do locador é se o locatário fará ou não o pagamento do aluguel no final do mês. Não tenha dúvida. E é nesta fase todo cuidado precisa ser tomado para assegurar o menor risco possível para o locador. E aí muitos podem perguntar: mas por que não começar com a fase documental? Aliás, muitos colegas começam por essa fase, né, solicitando primeiro a documentação, para que depois passe para a fase negocial, para que depois se ajuste o valor da locação, para que depois se ajuste o prazo da locação. Mas aqui, depois de alguns anos trabalhando com locação, a gente percebeu que muitas vezes, depois da análise de crédito, a locação não progredia, a locação não ia para frente, porque mesmo feito a análise, mesmo o inquilino estando apto para ingressar no imóvel, começavam a surgir divergências negociais, como, por exemplo, o prazo da locação, como, por exemplo, o valor da locação, se vai ser concedido ou não carência, se a garantia solicitada é exagerada ou não é exagerada. Então, nós tínhamos muitos problemas no desenvolvimento do contrato quando chegava justamente na parte negocial. Por esse motivo, a gente sempre inicia aqui a discussão do contrato de locação pela fase negocial e não pela fase documental. Então, a fase documental, a gente sempre começa ela depois de ajustado entre as partes todos os pontos comerciais da locação, ok? Nos próximos vídeos, como eu disse para vocês, a gente vai fazer um vídeo específico de cada fase, onde eu vou disponibilizar também aqui para vocês quais são as perguntas que a gente faz para o locador e para o locatário para saber se a parte comercial está alinhada, prazo, valor, garantia, carência, vai mexer em alguma coisa no imóvel, se já visitou o imóvel, não visitou o imóvel, e a gente disponibiliza isso para vocês, ok? Muito bem, concluída a fase 1, concluída a fase 2, que é a análise de crédito, onde se analisa, como eu disse para vocês, a capacidade do locatário. E, uma vez que identificado que o locatário tem capacidade sim para assumir a locação, para suportar essa locação, a gente passa então para a fase 3 do contrato. A fase 3 é justamente a elaboração do contrato de locação, o que a gente chama aqui de fase contratual. Quais são os cuidados dentro da elaboração do contrato? Quais são os cuidados que a gente deve observar? Primeiro cuidado, acrescentar, lançar no contrato de locação todos os pontos apontados na fase negocial. Então, todos aqueles ajustes, valor, prazo, carência, todos os itens apontados, aquele que celebra o contrato tem que tomar muito cuidado e observar com muito carinho todos esses pontos para diminuir o tempo de aprovação de uma minuta contratual. Logo mais a gente fala sobre isso. Então, esses cuidados, a garantia, aquela garantia que foi solicitada na fase documental, onde se analisou o crédito do locatário e identificou que, por exemplo, a melhor garantia seria um fiador, tem que tomar cuidado na hora de lançar essa garantia aí dentro do contrato de locação. Outro ponto dentro dessa fase contratual que merece atenção é com relação a contrato padrão. Eu sei que hoje muita gente tem pouco tempo para elaboração de contrato, né? Inicia seu negócio, se perde muito tempo na tratativa de um contrato de locação e aí a gente acaba tentando se recorrer dos contratinhos padrão. Por mais que você tenha elaborado o contrato, por mais que você já tenha ajustado o contrato padrão ele contém uma série de pegadinhas que muitas vezes não se adequam àquela relação
negocial. Aquela fase comercial que eu disse para vocês, a fase 1, muitas vezes exige ou necessita que a gente mexa em cláusulas consideradas padrão. Então, muito cuidado com relação a isso também. Fora isso, por exemplo, para quem redige contrato de locação, aqui para os colegas, os advogados, aqueles que cuidam da elaboração desse tipo de instrumento, cuidado com a atualização da legislação. Sempre temos atualizações, sempre temos coisas novas surgindo no que tange a locação, então o advogado precisa ser ou ficar atento com relação a essas atualizações, ok? E por fim, as assinaturas. Todos os cuidados na hora e no momento de colher a assinatura. Então, no vídeo específico também vamos tratar quais são as melhores formas de assinatura, assinatura digital, assinatura com reconhecimento de firma, sem reconhecimento de firma, qual é o melhor modelo, qual é o melhor padrão, qual é o mais prático, mais rápido, com menor custo. Então a gente vai tratar disso numa fase ou num vídeo específico, ok? Quarta fase da locação. Então, cumpri a parte negocial, colhi todas as informações, fui para a fase da análise de crédito e documento, colhi os documentos, aprovei o crédito, fui para a fase contratual, elaborei o contrato de locação, encaminhei para as partes assinaram o contrato de locação. Quarta fase, entrega das chaves. Pode parecer uma coisa simples, mas a entrega das chaves também requer um cuidado específico, basicamente em 2 pontos: termo de entrega de chaves e situação do imóvel no momento desta entrega. É muito comum e a gente encontra muito problema em locação quando a gente fala de situação do imóvel. Basicamente, aquele exemplo clássico, bloqueio um imóvel, quando eu fui devolver o imóvel, o locador ou o locatário entram aí numa discussão dizendo que o imóvel não se encontra do jeito que estava no momento da locação. Então, os cuidados para que isso não ocorra estão lá no termo de entrega de chave. Termo de entrega, você entrega a chave, e o termo de vistoria, você relata exatamente qual era a condição do imóvel naquele momento. Então, muito cuidado com relação a isso. Pois bem, e a quinta fase, dentro dessa estrutura da locação, isso pode se aplicar para alguns, para outros não, que é a administração da locação. Uma vez que eu celebro o contrato de locação, as coisas não acontecem sozinhas. Pode ser que as coisas aconteçam sem nenhuma intercorrência, mas é necessário algum tipo de gestão nessa locação. E a maioria dos profissionais que oferecem isso são corretores, imobiliária, alguns advogados também fazem a gestão de locação, bem como alguns proprietários, que fazem diretamente a gestão dessa locação. Então, dentro da gestão da locação, o que é importante deixar ajustado para quem faz a gestão de locação como profissão, como prestação de serviço, tem que tomar também alguns cuidados. Por exemplo, alinhar com o seu cliente qual é o limite da administração desse imóvel. Ora, chegam diversos problemas aqui para a gente para discutir exatamente esses pontos. Então, qual é? Imaginemos aqui que a locação esteja sendo gerida por uma imobiliária. Qual é a responsabilidade da imobiliária caso o inquilino não faça o pagamento da locação? A imobiliária responde por esse pagamento? Muitas vezes eu percebo que na prática os proprietários de imóvel não sabem o limite e muitos chegam nos questionando aqui sobre a responsabilidade da imobiliária em efetuar o pagamento da locação para o dono do imóvel. Então, para que a gente evite esse tipo de problema, que é apenas um dos exemplos, um exemplo de vários outros que a gente pode trazer, é o que? Lá na contratação do serviço de administração da locação, eu tenho que apresentar para o meu cliente qual é o limite da minha atuação. É isso que eu preciso passar para ele. Então, eu vou atuar quando o imóvel apresentar algum tipo de problema.
o inquilino levantar a mão e falar: olha, a fiação pegou fogo. Qual é o limite de atuação daquele que faz a gestão da locação? É ele quem vai entrar em contato com o proprietário? É ele quem vai conseguir ou trazer o profissional para solucionar o problema? Então, esse alinhamento, quanto mais alinhado você estiver com o proprietário do imóvel, para aquele para quem você presta o serviço, menos problema você terá durante a gestão dessa locação. Outro exemplo, em caso de inadimplência, o inquilino para de pagar, deixa de pagar. Quem ingressa com a ação? Ou melhor, de quem é o custo para ingressar com ação judicial de despejo, de cobrança dos aluguéis em atraso? A imobiliária, o corretor, aquele que cuida da locação, é dele a responsabilidade por ingressar com a ação? E quem paga os custos dessa ação? Né? Quem vai pagar um eventual advogado, se for a imobiliária? Quem vai pagar os custos do Poder Judiciário, a taxa judiciária? Então, todos esses problemas, o dia a dia nos traz que são muito comuns de ocorrerem. E como que eu evito isso? Eu evito esses problemas ajustando lá na contratação. E é por isso que a gente começa o nosso método. É dessa forma que a gente trabalha aqui. Começa com a fase comercial, com a fase negocial. Ajuste entre imobiliária e proprietário, entre proprietário e inquilino, faça o alinhamento de todos os pontos que são necessários constar dentro do contrato de locação, porque isso por si só vai diminuir e muito o risco, o tempo, inclusive o custo gasto na elaboração de um contrato de locação. Se gostou, curte, comenta, se inscreve aí no canal para receber os próximos vídeos. Lembrando que a gente vai falar detalhadamente de cada uma dessas fases do contrato de locação.